Em Curitiba, muito frio. Bom dia a todos e todas. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. A Irene está aqui com a mãozinha fria dela, dia, mãozinha gente. quentinha. Estamos começando mais uma transmissão da nossa página Teologia Pé no Chão, dando continuidade ao nosso curso Apocalipse Pé no Chão. Espero que todos estejam bem, porque o nosso bem, como eu sempre tenho dito, não depende só das circunstâncias. É claro que nós somos nós e nossas circunstâncias, mas a fé cristã, a fé em Cristo, nos ajuda a transcender. As nossas circunstâncias não nos sufocam, não nos prendem, elas nos afetam, mas nós as vencemos pela fé e pela esperança, não nos deixando embrutecer, não nos deixando desumanizar. Estamos caminhando nesse curso, um curso que tradicionalmente é muito exótico, não tem nada a ver com a vida nem com o contexto, mas na nossa proposta é o contrário, como está dito no próprio nome, Apocalipse Pé no Chão. A nossa tese é que este livro deve ter tido muita importância para o seu primeiro público, para aqueles que o receberam de primeira mão. E por isso o livro chegou até nós. Portanto, se teve sentido para eles, deve também ter um sentido para nós. Se fosse um livro irrelevante para eles, provavelmente o livro não teria sequer sobrevivido e nós nunca teríamos que lidar com essa literatura tão estranha, tão excêntrica como parece. Nosso desafio é fazer esta comunicação, esta intercomunicação entre um texto relevante para a igreja do primeiro século e seguintes e nós, né? E nós que estamos aqui vivendo situações também de aflição, de medo, insegurança, ansiedade. Nós queremos extrair deste livro a mensagem da esperança, porque é isso que ele pretende ser. Com essa palavra de ânimo, com essa palavra de incentivo, de acolhida, passo então agora a fazer uma breve recapitulação do nosso andamento para apresentar então a proposta da aula de hoje, que deve ser a última desta sessão, desta terceira sessão, que é a sessão de temas introdutórios. Na primeira sessão nós tratamos de conceitos importantes, eu vou precisar agora, vocês já devem ter percebido isso, vou precisar acessar aquele material, vou precisar que você volte algumas vezes aqueles conceitos para então interagir com o que nós estamos falando agora e a partir de agora. Na segunda sessão, nós contamos aí ao longo de 7, 8 aulas a história da interpretação do livro para mostrar como se dá a interpretação. A interpretação se dá por tentativas, por hipóteses e por erros e acertos, mas sempre à luz ou influenciados pelas circunstâncias, ou às vezes até por intenções, né? Intenções políticas, intenções eclesiais. Então o livro tem uma longa história de interpretação, nós não somos os primeiros que estamos lendo o livro, talvez, muito provavelmente, não seremos os últimos que estamos lendo esse livro, então nós temos que nos ver dentro dessa história, não dá para fingir que nós estamos recebendo o livro diretamente das mãos de João. Esse distanciamento requer de nós uma preparação, e essa preparação é o objeto dessa nossa terceira sessão, que é estudar esses detalhes que nos separam do público original. Isso é inevitável. Por quê? Porque nós não estamos lá, nós não partilhamos com aquele público original
a mesma cultura, a mesma linguagem, o mesmo universo de símbolos. Então, o que João falou e que era claro para eles, não é claro para nós. E nós temos que admitir isso e, portanto, o nosso acesso ao sentido do livro de Apocalipse é um acesso indireto, que requer, então, toda essa nossa preparação. Por isso, às vezes, o Apocalipse é amado ou odiado. E eu espero que a gente chegue a a um consenso sobre isso. Na última aula, eu falei sobre as implicações da natureza do Apocalipse para a interpretação. Por natureza, estou me referindo ao fato de ser uma visão. Uma visão não tem materialidade histórica, não tem materialidade fática. Ela é uma amostragem, uma revelação para ser vista por olhos de profeta. Então é algo que transcende a materialidade histórica, é algo que transcende os fatos. E por isso o livro deve ser entendido e interpretado como uma revelação. Portanto, nada que o Apocalipse descreve aconteceu de fato, ou vai acontecer de fato, como está ali. Para chegarmos ao fato, para chegarmos à mensagem do livro, nós temos que interpretá-lo. Para complicar esta nossa relação com o livro de Apocalipse, ainda tem aí todo aquele conjunto, aquele universo da literatura apocalíptica. Se você acessar lá a segunda aula, se não me engano, quando eu trato da apocalíptica, ou se você quiser avançar um pouco nessa pesquisa, veja aí na internet ou me peça algum livro, eu posso te ajudar nisso. Não é também uma área forte para o meu conhecimento, é um universo difícil de entrar. Mas tem um universo literário que era linguagem comum, era de conhecimento comum do público de João, porque é justamente o período em que a literatura apocalíptica está, digamos, no seu auge, né? Se você voltar lá na aula 2, você vai ver que o estilo literário, o gênero literário apocalíptico predominou entre 100 anos antes de Cristo, 100 anos depois de Cristo, um pouco mais, talvez 150, 200 anos antes, 200 anos depois. Se o Apocalipse foi escrito como se aceita nos anos 90 depois de Cristo, então o Apocalipse está inserido num contexto de predominância, de pleno desenvolvimento da literatura apocalíptica. Então, quando João fala esta linguagem, ele está acessando, está invocando um conjunto de figuras que era de domínio fácil para as igrejas dos seus dias e a igreja daquele tempo. Uma questão que a gente poderia colocar aqui agora para entrar no nosso assunto, para ir entrando no tema de hoje, que eu já vou explicar, é a seguinte: João poderia ter tido a mesma experiência, porque lembra que eu estou falando daquele processo, né? O processo entre a experiência e o texto escrito, né? João poderia ter tido esta experiência. Qual experiência? A experiência da visão, da revelação. João poderia ter tido a experiência e escrito de outra forma? João poderia, naquele seu processo de ver, compreender, decidir escrever e escrever, João poderia ter decidido na fase 3, né? Fase 1, experiência. Fase 2, compreensão. Fase 3, decidir escrever. E fase 4, escrever. Quem sabe entre a fase 2 e a fase 3, João poderia ter decidido escrever
de outra forma. Ele poderia ter escrevido de outra forma. Apesar de ser um material denso, de difícil comunicação, em tese, entre a experiência e a escrita, João poderia ter decidido por outro gênero literário. Mas ele optou por esse e provavelmente tomou a melhor decisão. A melhor decisão em relação ao seu público original. Em relação a nós, ele criou um problema para nós que não somos hebreus, que somos modernos, que falamos português, que não acessamos esse mesmo universo. Ele criou um problema para nós. Por quê? Porque nós não dominamos esse mesmo gênero literário. Então nós vamos agora acessar o tema de hoje, que é o tema das fontes literárias, sabendo que o nosso acesso a essa linguagem está prejudicado, né? Nós precisamos nos esforçar muito para acessar esse material. E eu alerto a vocês que não é fácil assumir o controle, recuperar esta linguagem que está presente no livro de Apocalipse, está presente em alguns livros do Antigo Testamento e está presente em muitos livros apócrifos, ou seja, livros que não constam nem na nossa Bíblia, nem em nenhuma outra Bíblia, ou seja, material literário que nunca integrou nenhum cânon de literatura sagrada, mas existe, né? E ali está então a extensão do gênero literário. Bom, feita essa apresentação, vou fazer aqui o meu plim-plim, né? Desligar o Verifique, de novo, acessar os comentários. Verifique se você está, se você já curtiu essa página do Facebook. Não curti. Curta a página, curta a aula para que ela alcance mais pessoas. Se você está aí, provavelmente é porque você gosta e você gostaria certamente que mais pessoas tivessem acesso. Então, por gentileza, compartilhe em outras páginas ou para outras pessoas que você acha que gostariam de ter acesso a esse material que nós estamos oferecendo. Também não esqueça de acessar o canal no YouTube. O canal é novo, está com poucos inscritos. Mesmo que você prefira assistir aqui pelo Facebook, não deixe de assistir lá também, ou pelo menos assistir lá também não, porque você não vai assistir a aula 2 vezes, provavelmente. Mas se inscreva lá, né? Tem gente que assiste 2 vezes. Tem gente que assiste 2 vezes, eu admiro. E se inscreva lá e ajude a compartilhar também, coloque o link na sua página e tal, para que mais pessoas acessem. Tem pessoas que preferem assistir no YouTube, não curte rede social, então, por enquanto, é isso que nós temos. Próximo passo, eu quero colocar em podcast também, para que as pessoas não dependam de ver a minha cara. Enquanto faz almoço. Isso, para facultar, né, facilitar o acesso de mais pessoas. Bom, feito isso, vou molhar meu bico. E a Irene está aqui no comando do chat. Escreva ali, coloque suas perguntas, seus comentários. O que a gente não conseguir responder agora, eu acesso depois. Agora eu acessei os comentários, porque o Facebook é uma maravilha. Ou é a internet, não sei. Eu estou colocando também, aproveitando, agora em cada aula aí no Facebook e no YouTube, um link do Dropbox. Dropbox está famoso essa semana, né? Porque todo mundo falou do Dropbox na CPI. Eu estou colocando um link, lá tanto na aula aí nos comentários, quanto no YouTube. Estou colocando um link do Dropbox para você ter acesso ao Invoice. Não, desculpa, não é Invoice. Para você ter acesso às minhas anotações que eu faço para... vocês não aprovaram esse Invoice. Então vamos lá, gente. O que eu quero falar hoje para vocês, vou tentar cobrir esse assunto
só nessa aula, porque nós precisamos entrar no livro a partir da próxima aula. Então, essa é a última aula desta sessão. Se eu não conseguir abarcar tudo, você fica lá com as anotações e você faz, então, a tarefa de casa. Mas, pelo menos, eu vou explicar qual é o problema da aula de hoje. O problema da aula de hoje é perguntar de onde João tirou recursos literários para escrever o seu livro. Ou, numa forma mais resumida, qual é a fonte do Apocalipse? Você está acostumado com essa palavra fonte, né? Fonte do direito, fonte bibliográfica, fonte, né? No sentido da pesquisa, né? Se eu perguntasse simplesmente, sem maiores explicações, quais são as fontes do Apocalipse, eu mereceria, talvez, receber uma resposta simples, entre aspas, né? Dizendo assim, a fonte do Apocalipse é Deus. Não está dizendo lá revelação de Deus, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu? Então, qual é a fonte do Apocalipse? A fonte do Apocalipse, a fonte do Apocalipse é Deus. Está escrito lá, né? Ponto final. Bom, se essa resposta não te satisfizer como não me satisfaz, e eu vou colocar um monte de minhoca na sua cabeça aqui e tal, e você nunca mais ficará satisfeito com essa resposta, porque ela é simples, porém profunda, né? É claro que eu não estou dizendo que a experiência do Apocalipse é, de fato, uma revelação da parte de Deus. Então, de onde vem a revelação? De Deus, tá claro. Mas o que nós temos acesso aqui agora, o nosso único acesso ao Apocalipse é um texto. Então eu estou diante de um texto. Eu não estou diante do João. Se o João fosse meu vizinho, meu amigo, tivesse na minha rede social do WhatsApp, alguma coisa assim, eu poderia conversar diretamente com ele e entender melhor o texto, a escrita dele, a obra dele. Assim como a gente pode conversar com o autor de um livro. O autor está lançando um livro, então tem entrevista dele, etc. Você pode até, quem sabe, conversar com ele. Ótimo, isso é ótimo. Não é o caso do Apocalipse e de nenhum livro antigo. Bom, se a gente, então, está diante de um texto e a gente começa, então, a ler este texto. Quando a gente lê o texto, a gente percebe que ele usa uma linguagem que não é original. Não é original no sentido de que as figuras que ele usa, as descrições, os personagens que ele usa, já estão presentes em outros livros. Então, é a isso que eu estou me referindo quando falo de fontes literárias. Ou seja, se você, por exemplo, nós que somos leitores da Bíblia, se você prestar bem atenção, você vai ver que o Apocalipse usa imagens, personagens, descrições, figuras, eventos que já estão presentes ou que já foram referidos por outras pessoas nas Escrituras, especialmente no Antigo Testamento. O mesmo ele faz em relação aos outros apocalipses. Então, eu acabei de falar aqui na minha introdução que o Apocalipse de João faz parte de um gênero literário e que há outros livros também chamados Apocalipse, outros, né? Então, Apocalipses no plural. E mesmo que não se chamem Apocalipse, o seu conteúdo é apocalíptico, ou seja, usa o universo literário, a linguagem, as imagens, os eventos da apocalíptica, do gênero apocalíptico. E além disso, se você fizer uma análise literária, cultural, histórica mais longa, você vai perceber que o Apocalipse usa imagens
que não são exclusivas do universo bíblico, ou seja, ele acessa um certo conhecimento, uma certa sabedoria, né? Uma certa mística, que pode ser encontrada fora do universo bíblico. Portanto, na cultura, ou na tradição, ou no folclore egípcio, assírio, babilônico, asiático, oriental, principalmente, ou até grego, né? Porque estamos aqui na fronteira entre o mundo oriental e o mundo grego. O que eu quero, então, apresentar para vocês hoje são estas observações. Que o livro do Apocalipse faz uso livre, já vou explicar o que eu quero dizer com isso, do Antigo Testamento, de livros extrabíblicos, portanto apócrifos, e da mitologia. Vou explicar cada ponto desse. Quando eu digo que ele faz um uso livre do Antigo Testamento, o que eu quero dizer é o seguinte, tá? Então eu citei 3 fontes: Antigo Testamento, literatura apócrifa, ou melhor dizendo, literatura apocalíptica apócrifa, né? Porque tem apocalíptica também no Antigo Testamento, como o livro de Daniel, por exemplo, etc. Eu falei disso lá na aula 2. E mitologia. Então eu vou explicar o que eu quero dizer com cada uma dessas coisas. O uso que ele faz do Antigo Testamento, depois eu vou dar exemplos, tá? Mas eu vou apenas explicar, porque pode ser que não dê tempo de esgotar os exemplos que eu trouxe e pelo menos você vai entender. O uso que ele faz do Antigo Testamento é um uso frouxo e livre. Por quê? Porque ele jamais usa a fórmula muito conhecida no Novo Testamento, a fórmula da citação direta. O que é citação direta? É quando o autor do livro do Novo Testamento fala: isto aconteceu para que se cumprisse o que disse o profeta, 2 pontos, e cita lá o profeta. Então, esse exemplo do Velho Testamento. Estou explicando o que ele não faz. Que ele não faz. Tá. O que ele não faz. Ele não faz, eu estou explicando o que eu quero dizer com citação livre. Ok. Tá? Então, ele não usa citação direta. E estou dando um exemplo do que eu quero dizer com citação direta. Citação direta ocorre muitas vezes, por exemplo, no Evangelho de Mateus, ocorre nos Evangelhos, de modo geral, ocorre em João, ocorre Paulo, em Atos, né? Quando o autor do Novo Testamento, usando o Antigo Testamento, o faz na forma direta. E a fórmula é mais ou menos a seguinte: isso aconteceu para que se cumprisse o que disse o profeta. 2 pontos, e cita o profeta. Às vezes cita até um nome. Bem disse Isaías a respeito de vocês. 2 pontos. Né? Esse povo é um povo duro, é um povo que não vai ouvir, povo rebelde, etc, etc. Esses são exemplos de citações diretas. O que se percebe no Apocalipse é que ele nunca faz citação direta. Você nunca vai encontrar no Apocalipse uma citação, 2 pontos, abre aspas, ou seja, uma citação direta. Mas isso não impede que ele faça um uso extenso do Apocalipse, usando o universo literário do Antigo Testamento amplamente no Apocalipse, sem nunca citar o Antigo Testamento. Então é isso que eu estou chamando de citação indireta, ou antes ainda de ser uma citação indireta. Nem vou dizer que é uma citação indireta, mas é um uso livre que ele faz do Antigo Testamento. Para você ter uma ideia da extensão da presença do Antigo Testamento no livro de Apocalipse, essa conta não foi eu que fiz, mas eu concordo com ela, 50%, metade do livro do Apocalipse é extraído do Antigo Testamento.
Quanto? Metade. Nossa. 50%. 50% da textualidade, das imagens, das cores, dos eventos, das visões, são extraídas do Antigo Testamento. Por exemplo, ele usa muitas vezes o livro de Êxodo, ele usa muitas citações dos Salmos, ele usa Isaías, ele usa Ezequiel e ele usa muito Daniel. Usa Zacarias, usa Joel, né? Usa outros livros do Antigo Testamento, sem fazer citações diretas, ok? Ok. Então, esse é o uso do Antigo Testamento como fonte para a escrita do Apocalipse. O que você percebe aqui? Isso reforça aquele argumento que eu estou usando quando eu digo que há um processo entre a experiência da visão e a escrita. Há uma intencionalidade, há uma deliberação da parte do autor, a fase 3, a fase da decisão, de escrever o Apocalipse com economicidade, sem criar figuras novas, cores novas, eventos novos, descrições novas, acessando deliberadamente um universo literário que é de domínio da Igreja da Ásia, da Igreja do primeiro século. O que nós poderíamos perguntar aqui é o seguinte: qual é a intenção de João ao sacar de modo livre todo esse material literário do Antigo Testamento? Será que ele está querendo transmitir uma mensagem codificada? Ou seja, somente o pessoal que tem acesso ao Antigo Testamento, portanto, judeus e cristãos, sabem o que eu estou dizendo. Será que ele está sendo econômico, como eu acabei de dizer, né? Economicidade? Tipo assim, gente, não vou explicar, porque é como se ele estivesse dizendo. Se ele estivesse lá pessoalmente, provavelmente ele diria assim: gente, lembra lá quando Daniel descreveu a visão que ele teve do anjo, etc, etc? Então, é aquilo lá, tá? Eu não vou gastar tempo aqui descrevendo, porque o material é caro, né? Eu tenho muita coisa para falar, então eu não vou gastar tempo. Mas lembra lá dos cavalos, lá da visão do Zacarias? Então, aquilo lá, tá? Com isso, ele está invocando intencionalmente todo um conjunto literário, profético, apocalíptico, e inserindo no seu livro. Fazendo isso no nível da memória, invocando a memória que o povo tem das Escrituras. Então, essa seria uma segunda hipótese. Né? A primeira hipótese é que seria codificado. Só o pessoal iniciado no Antigo Testamento teria condições de ler o livro. A segunda hipótese seria uma memória, acionar uma memória para facilitar a compreensão. Então, é como se ele estivesse dizendo: lembra das pragas do Egito? Então, lá quando aconteceu, então, é mais ou menos isso que eu estou dizendo aqui. Lembra lá da visão de Daniel, dos monstros que sobem do mar, que parece leão, mas não é leão, que parece isso, mas não sei o quê, papapá, papapá. Então, é isso que eu estou falando, é mais ou menos... Não tinha ideia de cânon, não sabia que a gente está lendo agora. Então, mas ainda não vamos entrar nisso, eu vou falar disso no apócrifo. Mas aqui ele está acessando aquele conjunto literário que já é sagrado. Né? O Antigo Testamento já tinha sido traduzido para o grego e os judeus tinham amplo conhecimento desse material. A maioria dos cristãos era convertida do judaísmo, né? E aqueles que não eram judeus eram cristãos. Mas qual era a Bíblia da Igreja Primitiva? A Bíblia da Igreja Primitiva
era o Antigo Testamento segundo a interpretação a partir de Jesus, né? Segundo a interpretação que Jesus lhe deu. Então, a segunda hipótese é essa, que João esteja acessando a memória literária, a memória profética, a memória apocalíptica, escriturística do povo cristão. A terceira hipótese para usar o Antigo Testamento é mais complexa, mas eu a considero razoável, que é a seguinte: ele não está apenas invocando as cores, a forma, as imagens do Antigo Testamento. Não é apenas uma questão de memória, é uma questão teológica. Então, quando ele menciona, por exemplo, a besta lá do capítulo 13 de Apocalipse, ele está invocando não apenas a memória visual de Daniel capítulo 7, onde ele fala dos 4 monstros que sobem do mar, né? Mas ele está falando também, não apenas então da imagem, mas da teologia de Daniel. Então, quando você ler Apocalipse 13, você tem que ler de modo intertextual, interteológico, o material de Daniel. E isso, então, seria uma leitura intertextual, né? Seria uma leitura assim como a gente faz hoje na internet, quando você está, por exemplo, lendo lá no Wikipédia, e, por exemplo, você está pesquisando lá Império Romano. Aí você está lendo lá Império Romano, tal, foi fundado pelo imperador Augusto, César Augusto. Aí o César Augusto está grifado em azul, tem um hiperlink ali. Aí você clica no César Augusto, ele abre outra página para explicar o César Augusto. Aí vai falar que o César Augusto é filho do, sei lá, do Marco Antônio, não lembro, o Otávio, sei lá o quê, não lembro. Aí o pai dele também está grifado em azul. Por quê? Porque vai abrir uma outra tela. Então seria uma leitura que de fato está hermeticamente fechada para o povo não cristão, né? E ao ler então o capítulo 13, hoje você tem que manusear a Bíblia, né? O capítulo 13 de Apocalipse, que fala, vi uma besta que sobe do mar, que tem não sei quantas cabeças, não sei quantos chifres, papapá. Ele está invocando não apenas a imagem, a memória literária e visual imagética, melhor dizendo, né? De Daniel, mas a teologia de Daniel. Então, quando ele fala aqui no capítulo 1 de Apocalipse, vi como filho do homem, de cabelo branco e etc, ele está invocando a imagem de Daniel, capítulo 7, quando ele fala, vi como filho do homem, né? Nas nuvens, etc. Ele está invocando não apenas a imagem, mas o conteúdo teológico, a mensagem de Daniel, para integrar de forma intertextual, entre textos, junto ao Apocalipse. Se for o caso, se essa minha hipótese estiver correta, então a leitura do Apocalipse é uma leitura complexa. Porque eu teria que fazer uma leitura intertextual. Eu teria que ler o Apocalipse como se fosse um mapa que eu tenho que sobrepor ao material literário do Antigo Testamento. Deixa eu parar aqui para ver se as pessoas entenderam. Eu estou afirmando, e essa é uma afirmação mesmo, não é uma hipótese. Estou afirmando que o autor do Apocalipse, o João do Apocalipse, faz um uso extenso do Antigo Testamento à proporção de 50%. Ou seja, dos 405 versículos do livro de Apocalipse, 200 por aí, mais ou menos, envolve
recursos literários do Antigo Testamento. E sugeri aqui 3 razões para fazer isso. Essas 3 razões, essas 3 hipóteses, elas não são mutuamente exclusivas, ou seja, uma não exclui a outra. Elas podem andar juntas, né? Então, a primeira hipótese que eu coloquei é para ser um livro fechado, um livro lacrado, aberto para o povo cristão, que pode entendê-lo, né? Segunda coisa, economicidade, no sentido de ser, tipo, gente, eu não vou descrever aqui tudo aquilo lá, sabe? Mas quando eu falo aqui que o profeta Ezequiel, por exemplo, comeu o livrinho, então, e aqui no capítulo 10 de Apocalipse fala que João comeu o livrinho, então, eu estou dizendo, é mais ou menos como Ezequiel, lembra? Eu não vou explicar aqui e tal, é mais ou menos como Ezequiel. Se você lembrou de Ezequiel, beleza, posso ir em frente, porque você entende. E um terceiro motivo que pode se... O segundo é esse da memória literária. Primeiro, deixa eu recapitular, porque isso é importante, e eu estou falando rápido. Não. Primeiro é ser fechado, texto lacrado, hermeticamente fechado, codificado, que é uma característica do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é um livro que não é para qualquer pessoa entender. Economia, então... Não, calma. Vamos por partes. A primeira hipótese que eu sugeri para ele usar o Antigo Testamento é tornar o conteúdo do material inacessível a quem não é cristão. Por que ele teria feito isso? Para complicar nossa vida? Não, porque a igreja era uma igreja perseguida. Ele não podia falar diretamente aqui, o César é um monstro e o Deus que o move é o próprio Satã. Ele não podia falar isso, ele ia colocar todo mundo na cova dos leões, na arena dos leões. Então ele usa uma linguagem hermeticamente fechada, ok? Segundo motivo, não coloca economicidade, coloca memória literária. Isso eu coloquei também. Memória literária. Então esse é o segundo motivo, que é economicidade. Por quê? Porque ele está dizendo assim, gente, quando eu falo da besta, eu estou falando lá de Daniel capítulo 7. Quando eu falo do Filho do Homem, eu estou falando de Daniel também capítulo 7, aquele que enfrenta as bestas. Lembra de Daniel? Então, é isso. Quando ele fala dos seres que adoram a Deus, ele está falando daquela visão do Ezequiel, aquela visão esquisitíssima que o Ezequiel teve. Que ele vê rodas dentro de rodas, e se movem e tal, e não sei o quê, ou então a visão de Isaías no templo, dos seres que cobrem o rosto diante de Deus e o adoram, dizendo santo, santo, santo é o Senhor, tarará, tarará. Né? Esse seria o segundo motivo, memória literária. E o terceiro motivo, que é o mais complexo, e que pode abarcar todos os anteriores, é que pode ser uma memória teológica. Ou seja, eu não estou apenas querendo que você imagine as bestas lá de Daniel 7. Eu estou trazendo a mensagem de Daniel para você ler junto com a minha. Então, eu não vou explicar tudo aqui sobre a besta. E quero que você se lembre da besta de Daniel, das bestas de Daniel. Mas você precisa não apenas lembrar, mas aplicar o conteúdo da visão de Daniel junto com a minha. Agora, deu para entender então as 3 hipóteses? A confusão foi só a economicidade. Okay. Primeiro você citou... Beleza. Não, é bom que você fale isso, porque se você entender, você passa mais claro para o povo. Se até eu entender, o povo entende. Engraçadinho. Mas você me dá o feedback aqui imediato, né? O que eu ia falar aqui? Ia falar alguma coisa que me escapou. Te desviar. Tá. Não, mas quando eu falei dessas 3 hipóteses e tal, eu ia falar alguma coisa Você revisou as 3. Tá, mas tudo bem então, tudo bem. Bom, dei aqui então a explicação do que seria o Antigo Testamento e dei aqui até alguns exemplos, né?
Vamos então agora explicar rapidamente, depois eu volto, né? Eu volto para... Bom, volto não, vamos lá. Tem dúvidas sobre o Antigo Testamento? Eu acho que não, né, É melhor gente? não acumular. Não, acho que... Bom, pelo menos, não sei se... Deixa eu ver, não. Bom, pelo menos que o pessoal tenha demonstrado, não. Lembrei o que eu ia Não, falar. tá bem claro. Não Tá, lembrei o que eu ia falar. Você não conseguiu cortar meu pensamento. Lembrei o que eu ia falar. Ao mesmo tempo em que eu estou dando exemplos de usos do Antigo Testamento, eu também posso dar um exemplo do que eu falei que esse uso é livre. Por exemplo, o Daniel no capítulo 7, ele fala de 4 bestas. Ele fala... Como se uma não bastasse. Ele fala uma besta... Os ministros, será? 4 animais grandes, diferentes e tal. O primeiro era como leão, mas tem asas de águia. Leões não têm asas, mas para Daniel tem, né? Asas de águia e tal. As asas foram arrancadas, tarará, ele ficou em pé como se fosse homem e tal. Continuei olhando e o segundo era semelhante a um urso, que também se levanta sobre os seus lados e tal, tal, tal. O terceiro é semelhante a um leopardo e também tem asas. 4 asas, um leopardo com 4 asas. E depois um quarto animal que é tão terrível e espantoso e mais forte, mais poderoso que os anteriores, que ele nem consegue descrever. O João fala de uma besta só. É como se ele sintetizasse todas as bestas de Daniel numa só. E ele junta nessa única besta as imagens, as características. Então, esse é o uso livre, um exemplo de uso livre que João faz do Apocalipse. Então, é como se fosse uma releitura, né? Um uso livre, ele tem diante de si todo o Antigo Testamento e ele o usa de acordo com sua necessidade para dar ao seu livro a melhor mensagem, a mensagem mais clara daquilo que ele pretende, ok? Sim. Junto disso, eu vou agora dar exemplos e demonstrar como o Apocalipse de João faz uso do material apócrifo. O que eu quero dizer com material apócrifo? Apócrifo é uma palavra técnica para se referir aos livros que não foram classificados como canônicos ou como livros padrão, livros inspirados, livros sagrados. Por que razão são apócrifos? Bom, em grande parte porque seus próprios autores não reivindicam terem escritos por inspiração divina, como é o caso do livro de Macabeus e etc. E segundo, porque a própria primeira audiência, ou seja, aqueles primeiros destinatários do material, não os reconheceu como, não o reconheceram como material canônico. Então eles eram, assim, digamos, de circulação popular, mas nunca chegaram a ter um uso litúrgico, um uso como ao par, ao lado, né? Ao lado parece que tem asas, né? Ao lado dos materiais proféticos. Então eles são um material, digamos, de segunda classe, né? Para não incorrer nesta acusação que às vezes fazem que foi a igreja que arbitrariamente disse o que é canônico, o que não é canônico. Não. Essa canonicidade é muito antiga, né?
e ela remonta quase que aos primeiros destinatários do livro e aqueles que foram seus receptores imediatos. Então, né? era reconhecido o valor, mas não Eles existem. Ainda de segunda Eles classe, existem. não era... Tanto que tem livros apócrifos citados no Novo Testamento. Então, alguns deles caminhavam muito, muito perto dos judeus e dos sábios judeus e depois perto dos crentes. Né? Então, lembra, não tem Bíblia, não tem livro, né? Tem pergaminhos, tem rolos. Né? E a igreja vai fazendo uma seleção natural da espécie, né? Um processo evolutivo, e ela vai guardando para si aquilo que é imperdível. Não, isso não pode se perder jamais. Né? Então, essa seleção, pela prova do fogo, da perseguição, acaba selecionando aquele material autêntico, aquele material no qual a igreja, e quando eu digo a igreja não é a igreja católica, né? A igreja primitiva, a igreja do subterrâneo, né? Entendeu? O povo podia Sim, fazendo uma o povo. Né? Os exegetas de hoje não gostam desse argumento fácil. Mas eu digo, fácil é a tua vovozinha, com todo respeito à sua avó. Por quê? Porque é o pescoço do cara que está na linha de fogo, entendeu? E o cara acha assim, não, é muito fácil dizer que os mártires selecionaram e tal. Fácil porque não é tua vida que está correndo risco. Né? Se é tua vida que está correndo risco, eu duvido que você vai levar gibi para ler na prisão onde você vai ser trucidado por leões. Né? Você só vai guardar aquilo que é o fundamento da minha vida. Fundamento da minha vida. Então, eu vou guardar uma carta aos Romanos, eu vou guardar um Evangelho de João. Eu não vou guardar um livro, entendeu? Lendário, um livro, né? Cantares só entrou na Bíblia por causa dos rabinos, né? E por causa de Salomão, né? É um livro discutido. Bom, isso apenas para dar uma pequena Deixar o povo curioso. Não, uma pequena, como é que fala, explicação do que eu quero dizer com o livro apócrifo. Né? Agora, eles circulavam no meio do povo e os cristãos os conheciam. Né? Então, quando João fala de imagens que estão nesses livros, esses livros eram de conhecimento comum dos judeus e dos cristãos. Tem apocalipses judaicos. O que é apocalipse judaico? Um apocalipse que não reconhece o Cristo, né? Que espera o Messias, etc. Tem lá. Né? E tem os apocalipses cristãos, apocalipse de Paulo, apocalipse de Pedro. Mas a igreja nunca os reconheceu como sendo autênticos. Por isso, eles pertencem a uma segunda classe de material que facilmente se perdeu, apenas agora, nos últimos séculos, tem sido recuperado. Então vamos lá, eu vou fazer aqui uma pequena incursão nesse material, apenas para mostrar um certo parentesco literário entre o Apocalipse e certos livros que tinham uma popularidade, uma circulação entre os cristãos. O primeiro é um livro chamado Primeiro Enoque. Né? Veja bem, Primeiro Enoque. Nunca existiu um Enoque a não ser aquele do Gênesis. E esse autor, que ninguém sabe quem é, provavelmente um cristão, que viveu mais ou menos mais ou menos na época de João, escreveu um livro que ficou conhecido como Primeiro Enoque. Existem diversas versões desse livro, versões diferentes, em diferentes línguas, então ele é um livro de autoria, de origem, de conteúdo duvidoso. Mas ele descreve o descreve o trono de Deus numa linguagem muito parecida com Apocalipse 4 e 5. Então, ele também vê um trono celestial rodeado por anjos, por espíritos. Ora, anjos são espíritos. E rodeado também por 4 arcanjos.
O Apocalipse fala 4 seres, né? 4 animais, 4 seres que estão diante do trono de Deus. Então vocês percebem aqui que ele faz uma certa assimilação da linguagem de Enoque, né? Não se sabe nem quem copiou de quem. Pode ser que Enoque tenha conhecido o Apocalipse de João, mas mostra como a forma de descrever o trono de Deus usa as mesmas imagens. Uma outra figura muito desenvolvida no livro de Enoque é a figura do Filho do Homem. Vocês precisam fazer um estudo, eu vou até propor ali nos comentários uma aula que eu dei sobre esse título Filho do Homem, porque para nós cristãos, Filho do Homem é o Cristo. E tem razão. Por quê? Porque Jesus Cristo é o título preferido de Jesus Cristo, falar de si como Filho do Homem. Só que Filho do Homem é um termo enigmático. O que significa Filho do Homem? Ora, eu sou homem, tenho um filho. O meu filho é filho do homem, filho do Eliseu, filho humano, filho do homem. É uma linguagem... Que sentido tem? Você já se perguntou que sentido tem? Bom, a palavra filho do homem aparece no Antigo Testamento com esse sentido, um sentido profético, um sentido de uma imagem do céu, apenas em Daniel 7. Apenas em Daniel 7. Então, não existe no Antigo Testamento o Filho do Homem. Mas Daniel 7, quer dizer, o Antigo Testamento fala de Filho do Homem mais de 100 vezes, 90 vezes, 90 e tantas vezes. Não tem problema. Mas está se referindo a nós, a mim, a você, a qualquer pessoa. O ser humano, que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites. Então, filho do homem. Filho do homem, não é humano, né? Porém, Daniel, no capítulo 7, depois você veja lá, ali por volta do versículo 13, por ali e tal, fala, vi no céu um como o filho do homem. Aí você pensou, espera aí, Daniel. O que um homem está fazendo no céu? Céu não é lugar de homem. Céu é lugar de Deus, dos deuses, dos anjos, dos espíritos. Céu não é lugar de homem. O que um filho do homem está fazendo no céu? Então, Jesus, quando fala de si como filho do homem, ele está invocando uma especulação profética secular. Secular, que eu quero dizer, não é secular no sentido mundano, no sentido de muitos séculos. Porque Daniel é do ano 600 e bolinha antes de Cristo. Seu livro, sei lá quando foi escrito, né? Tem gente que fala até no ano 200 e pouco antes de Cristo. Então, eu não sei quando Daniel foi escrito. Mas, de qualquer forma, se trata de um material muito antes de Cristo. E como ninguém sabia quem era esse filho do homem, esses livros apócrifos não perderam tempo. Eles desenvolveram a figura do filho do homem amplamente. E essa figura do filho do homem no céu aparece muito no livro de Enoque. É praticamente impossível estudar o título Filho do Homem sem ler Enoque. Quando João fala aqui no capítulo 1, que eu ouvi uma voz, capítulo 1, ouvi uma voz por trás de mim, e eu me viro para ver de onde vem a voz, e topo com está no capítulo 1, versículo 13, capítulo 1, versículo 13. Olhei para ver quem falava comigo, e vi um no meio de candeeiros, semelhante a um filho de homem. Semelhante a um filho de homem. É uma linguagem comum dos cristãos do primeiro século. Por quê? Porque tem a ver com Daniel, tem a ver com Jesus Cristo e tem a ver com Enoque. Porque Enoque fala do filho do homem, ok?
esse filho do homem se senta no trono de Deus. João também fala que o cordeiro se senta no trono de Deus, né? Ele fala da aflição dos pecadores. Ele fala que os ímpios, os perversos, serão destruídos pela palavra que sai da boca do Filho do Homem. João vê o Filho do Homem e da sua boca sai uma espada afiada. E lá no capítulo 19 também fala, não haverá guerra no Apocalipse. A guerra vai se dar num confronto de palavras. E a palavra verdadeira esmagará a mentira, a falsidade, o fake news. Tudo isso foi retratado por Enoque. Fala que esses perversos serão lançados no abismo. João também fala do abismo. Então, João saca essa história do abismo do nada. Do abismo, prendeu no abismo, lançou no abismo. Ora, mas a literatura apocalíptica conhece o abismo. Eu e você não sabemos, mas eles sabem, né? Enoque fala dos anjos louvando a Deus, falando: tu és o Senhor dos senhores, Deus dos deuses, reis dos reis. Esse título aparece no Apocalipse, Apocalipse 17, Apocalipse 19, tá? Vai aparecer lá. Ele fala de seres que são amarrados sob as colinas da terra até o juízo final. O livro de 2 Pedro também fala sobre anjos que estão presos. O livro de Judas fala sobre anjos que estão presos. O Apocalipse fala de anjos que estão presos. Fala do diabo que será preso no abismo. Concorrentes. Vão prender o diabo com correntes de ferro? Vão prender com correntes espirituais? Né? Então percebam a riqueza imagética da linguagem do Apocalipse. Fala também de homens que já haviam morrido e que reclamam justiça. O Apocalipse também fala: vi as almas dos mortos que foram mortos pelo testemunho de Jesus Cristo, que também clamam: até quando, ó Senhor, não vingas o nosso sangue? Fala sobre ressurreição e segunda morte. Fala sobre cânticos parecidos com esses que aparecem no Apocalipse. Tem um outro livrinho chamado Baruque. A Bíblia só conhece um Baruque. É o Baruque, secretário de Jeremias. Secretário de Jeremias. A Bíblia Católica, se não me engano, tem um livrinho de Baruque. Tem lá, né? Mas esse Baruque é um Baruque diferente, chamado segundo Baruque. Então tem o primeiro Baruque e o segundo Baruque. Esse segundo Baruque provavelmente é da mesma época da escrita do Apocalipse. Então não se sabe quem copiou de quem, mas ambos acessam uma linguagem deste universo da apocalíptica. Então o Baruque fala sobre uma intervenção divina em breve, linguagem apocalíptica. Fala da destruição, uma intervenção divina após a destruição do templo de Jerusalém. Fala que o fim será precedido de calamidades, mas os justos serão protegidos. Fala que os nomes dos justos são numerados, que eles são contados, igual aparece no Apocalipse. Fala que estão escritos em livros, e essa história de nomes registrados em livros é tão antiga quanto Moisés, porque Moisés lá no Deuteronômio fala: risca o meu nome do livro da vida. Se o Senhor não vai ouvir minha oração, então risca meu nome do teu livro. Então, desde Moisés já se fala em livros que têm nomes escritos, né? O Baruque fala de terremotos que matam milhares de pessoas e pessoas más, pessoas ímpias. Fala também que morrerão pela guerra, pela espada. Fala de um tempo de paz e prosperidade. Fala da vinda do Messias, provavelmente um livro de estilo judaico, né?
fala da ressurreição e fala do paraíso final. Fala de um mundo de justiça, nos quais habita a justiça. Um outro livro chamado Segundo Esdras, também provavelmente da mesma época do Apocalipse, fala de uma série de 7 visões. Veja que o Apocalipse usa muito a série de 7 taças, 7 selos, 7 trombetas. Fala do fim dos tempos para breve, precedido por calamidade. Fala que antes do juízo haverá 400 anos de paz na presença do Messias. O Apocalipse fala de 1000 anos de paz. Então, o Esdras fala de 400 anos. O Apocalipse dobra a aposta, né? Fala de 1000 anos de paz. Fala que os inimigos de Deus serão destruídos pelo fogo que sai da sua boca. Ora, aqui é o Deus ou o enviado de Deus que sopra fogo pela boca, né? Então, olha aí a imagética do Apocalipse. O Eduardo, o Fabrício, isso parece mitologia grega, os titãs, falei, ele vai chegar lá. Já vou chegar lá. Bom, então tem várias imagens assim, destruição dos ímpios, a chegada de um mundo de paz, a chegada de um futuro imediato, e aqui eu poderia invocar apocalipses da Bíblia. Apocalipses que estão em Isaías, apocalipses que estão em Sofonias, apocalipses que estão em Jeremias, em Ageu, em Daniel, em Baruque, já falei, Enoque, etc, etc. Todos eles falando da vitória de Deus. Há um limite para o mal e há um tempo da vitória de Deus. E aproveito para invocar aqui muito rapidamente, porque não é uma literatura à qual eu tenha acesso, né? Quer dizer, poderia entrar nessa literatura, mas seria ir longe demais para um curso de apenas 1 ano, que é a literatura de Qumran. Porque o pessoal de Qumran, eu dei algumas aulas sobre Qumran no curso do ano passado, quando eu falo da teologia da generosidade, do interbíblico, eu falo alguma coisa de Qumran. Tá na página e tá no canal do YouTube. O pessoal de Qumran se considerava o povo do Messias, o povo que se retirou de Israel para acessar o Messias, e para esperar o Messias. E então eles esperavam essa grande batalha entre as trevas e a luz, e eles eram o filho da luz. E eles se retiram de Israel, vão para o deserto, porque o Messias viria do deserto. E eles eram ali a comissão de frente, aquela comissão que dá as boas-vindas ao Messias e volta com o Messias para essa grande batalha. Ora, o João está fazendo aqui no Apocalipse mais ou menos a mesma coisa. A igreja é aquela que vem ao encontro do Messias, do Cristo, do Filho do Homem, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, e o recebe para esta grande batalha. Só que não tem batalha, porque da parte do Cristo há apenas a palavra da verdade, o verbo de Deus, né? E então ele impõe aqui a sua vitória definitiva. Bom, esse é um universo difícil de acessar. Não difícil porque não esteja aí, mas porque é difícil para nós dominarmos esse material literário, né? Quem quiser dominar esse material precisa dedicar muito tempo, muita análise, muita leitura, muita investigação, e eu não sou esse estudioso. Então, o nosso acesso ao Apocalipse se torna um pouco precário nesse sentido, porque nós não temos o controle, o domínio deste acervo da Apocalíptica. Então, é um pouco prejudicado, ok? O Alexandre Klein está dizendo como podemos ter esses livros apócrifos. Como podemos ler esses livros apócrifos citados pelo Então, na internet? eu acesso, eu sugiro o seguinte, você encontra em português, encontra em inglês e tal, você encontra aí. Eu posso até dar ali depois algumas
algumas links que eu tenho, né? Vou colocar lá no Dropbox, né? Para você abrir a invoice da Apocalíptica, né? Mas eu sugiro que vocês acessem um livro acadêmico, não acadêmico sofisticado, um livro acadêmico, ou seja, um livro de estudo da Apocalíptica, para fazer então, assim, digamos, para pegar esse material já meio que mastigado, já meio estudado. É por aí que eu vou, tá? Eu não fico lendo esses livros porque é uma leitura, não vou dizer difícil, no sentido que, eu não consigo entender. Não, mas é uma leitura, assim, que para o meu tempo e para mim é muita coisa, assim, que... Aí você entende também a riqueza do Apocalipse de João. Por que o Apocalipse de João é um apocalipse canônico, um apocalipse sagrado, cristão, né? Porque ele emerge desse universo apocalíptico e dá, digamos, a versão cristológica, final, definitiva, do que os cristãos têm para esperar, né? Então, aquilo que o Enoque, o Baruque, esse pessoal falava de modo completamente misturado e etc., João identifica claramente, né? Sou aquele que estive morto, mas eis que vivo. Pronto. Agora nós sabemos porque tem um filho de homem no céu. Porque agora nós sabemos. Daniel não explica, Enoque não explica. Mas agora nós sabemos porque é que tem um filho de homem no céu. Ora, jabuti não sobe em árvore, né? Brincando aqui, né? Sendo bem tosco aqui na minha figura, na minha apocalíptica, né? Jabuti não sobe em árvore. O que um filho de homem está fazendo no céu? João explica. Está no céu porque desceu. Desceu, se fez carne, habitou entre nós o tocamos, nós o vimos. Ele foi morto, mas ressuscitou e subiu e está no trono de Deus. Agora eu entendi por que tem um filho de homem no céu. E por que esse filho de homem traz os homens e as mulheres consigo. A multidão, que está lá em Apocalipse 14, a multidão incontável de homens e mulheres que foram comprados da terra. Agora eu entendi, né? Então João dá a versão definitiva, final, da apocalíptica, né? Ele dá, digamos, a versão final, a versão de Jesus Cristo, né? Aqui é o próprio Jesus Cristo que fala. Nenhum outro apocalipse tem uma revelação de Jesus Cristo. Tem revelação dos anjos, dos seres, dos arcanjos e etc. O Apocalipse de João se coloca acima de todos eles, porque vem do próprio Jesus Cristo. Então é o Apocalipse definitivo. Ok? Ok. O Mindu está dizendo, nesse contexto de tragédias, de sofrimentos e de correções vindouras, podemos dizer que a criação deu certo? Em Cristo deu. Em Cristo deu. Boa pergunta. Em Cristo, o caos, a tragédia e o mal estão definitivamente vencidos. Por isso o Isaías pode falar, Deus fala para Isaías, né? Eis que crio novos céus e nova terra. Pedro pode dizer, nós, porém, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. E João pode dizer, vi novos céus e nova terra. Né? Por quê? Porque a criação em Cristo tem um futuro. Acessem lá as aulas que eu dei no início desse curso sobre história, futuro e determinismo. Né? A criação deu certo. Em Cristo ela deu certo. Ele é o princípio e o fim de tudo, o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Então, nele, todo o caos das culturas, dos impérios, alcançará a justiça.
e a humanidade dará certo. Cristo é a humanidade que deu certo. E agora eu entro aqui então rapidamente, talvez eu precise voltar nisso na próxima aula. A próxima aula será uma aula intermediária, do intermédio, né? Porque, veja bem, ao lado da escritura dos judeus e dos cristãos, há um material, escrito ou não, que nós modernos chamamos de mito. E aqui eu preciso fazer um esclarecimento, um clareamento, né, do que se quer dizer com mito. Mito no sentido literário, não no sentido futebolístico, político, bolsonarístico e tal, né? Esse é um quinto ou sexto sentido. Se você olhar lá, você pode falar, por exemplo, Pelé é um mito, né? Quer dizer, o cara transcende né? Detesto mitos de qualquer espécie, né? Inclusive do futebol, né? Sou avesso a mitos nesse sentido, né? Acho que o cristianismo nos livra de qualquer mito em qualquer área, né? Porque o cristianismo nos coloca em face da luz, né? E em face da luz todo esboço desaparece, né? Mas o mundo não científico, o mundo não técnico, se expressa por meio de mitos. E o que são mitos? Mitos são aquele universo do conhecimento, da cultura, da interpretação do mundo, que acessa uma linguagem, de certa forma, livre. Uma linguagem da tradição, e uma tradição que remonta a um universo que transcende a materialidade, o mundo histórico, científico, material. Então, o mito invoca seres, eventos e linguagem que entra para o mundo da imaginação e da tradição histórica, transcende o mundo dos homens. Com isso, a gente quer dizer que a realidade humana, o conjunto da vida, o conjunto do universo, transcende a materialidade, transcende o materialismo duro, histórico, científico, das provas científicas. Então, todo esse universo que nós, modernos, jogamos para a mitologia, no mundo antigo não havia essa divisão. Não havia essa divisão. Então, você entra aqui no mundo dos heróis, dos seres híbridos, dos deuses, e todo esse universo está em interação, em comunicação. Então, tudo isso trafega no mundo dos homens de uma maneira sem fronteiras. Nós, modernos, nós, cristãos, e depois nós, a cultura moderna, é que traçamos uma linha rígida entre aquilo que é científico. Por exemplo, eu posso falar de um leão, porque existe um leão. E o leão é um animal da família dos leoninos, etc., etc., que pesa, etc., que é dos mamíferos, etc., etc., etc. O mundo antigo não tem esta classificação, essa taxonomia, né? Essa classificação rigorosa de famílias, espécies, etc., etc. Toda essa classificação rigorosa da biologia, dos mamíferos, dos répteis, dos quadrúpedes, etc., etc. Esse mundo da natureza, ele transita para o mundo do sobrenatural. Aliás, quem inventou o sobrenatural
foram os cientistas. O mundo da Bíblia não conhece o natural e o sobrenatural. Por quê? Porque os anjos e os espíritos trafegam entre nós. E facilmente a linguagem do Apocalipse não, a linguagem do mundo antigo trafega entre o leão e o monstro leonino, como a besta do Daniel. Então esse trânsito entre o mundo real, o mundo da natureza, e o mundo da mística, o mundo do mito, trafega sem fronteiras, sem limites. E é assim que o mundo antigo lida com a realidade. Quem estabeleceu uma primeira fronteira entre o mundo da realidade, o mundo da matéria e o mundo da fantasia foram os judeus. Os judeus é que disseram pela primeira vez, não, o sol não é um deus. O sol é um luminar. O céu é um luminar, criado por um Deus. Aliás, pelo único Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Colocou Deus de um lado, e os céus e a terra e as estrelas no mundo da criação. E da criação inanimada. Então, a lua é um deus. É um deus grego, é um deus romano, é um deus fenício, é um deus indiano, é um deus chinês, é um deus dos índios da América, é um deus na África, é um deus, menos para os judeus. Os judeus foram os primeiros a fazer um corte intransponível entre o mundo dos homens, o mundo da natureza e o mundo de Deus. Os homens vivem na terra, por isso Deus criou os céus e a terra. E os céus é o mundo de Deus e da corte de Deus. Aí é Deus que manda, Deus e os seres de Deus. Eventualmente, da parte de Deus, um emissário vem à terra. E como é que eles chamam esse emissário? É o anjo. O que significa anjo? Tanto em hebraico, como em grego, como em latim e como em português. Mensageiro, é um emissário, mas está sobre a ordem de Deus. Então os hebreus foram os primeiros a colocar ordem no mundo, né? Deus é Deus, homem é homem. Anjo é anjo, espírito é espírito. Porém há um mistério a respeito do mal. E aqui nós temos o mundo nublado, porque o Antigo Testamento não tem uma forma de explicar o mal. Mas as culturas ao redor, as tradições, as religiões, os povos ao redor, têm seus mitos. Nós chamamos tecnicamente de mitos. Eles não. Então, eles falam dos deuses, dos monstros, dos seres caóticos, de muitas cabeças, de caudas, incontroláveis. E esses seres habitam o abismo. E o abismo para o mundo antigo é o mar. O mar é o abismo. O mar é símbolo do caos, da desordem, do perigo, da morte. É a terra plana. É a terra plana, da qual se pode cair. Então, o mar representa para o mundo antigo as águas agitadas pelos deuses do abismo. E eles são um perigo. Um perigo. Por isso nós temos que sempre aplacar estes deuses que estão lutando contra os deuses do abismo, porque são eles que mantêm a vida na terra. Porque fora da terra tem o mar, aonde esses demônios, esses seres querem entrar, e tem os deuses do abismo, e tem os deuses bons. E os deuses bons mantêm este caos afastado, de modo que o mar
não engula a terra e devore a vida. Então, este drama entre o bem e o mal está presente, é o pano de fundo de toda a mitologia. E o Apocalipse colhe deste material, deste mundo, deste universo, como o Eduardo Fabrício nos falou na aula passada, esse universo de significados, de signos, significados e significantes, ele colhe desse material e pontua o Apocalipse usando essas figuras. Então, o Apocalipse vai falar da besta. E a besta no Apocalipse vem do mar. Ora, quando o Apocalipse fala do monstro que sobe do mar, ele está falando de uma imagética, de um conjunto de significados da mitologia. Quando ele fala do dragão, ele está falando da mitologia. Quando ele fala da serpente, ele está falando da mitologia. Quando ele fala da mulher no céu, que grita com dores de parto, ele está falando da mitologia. Então, esta batalha que o Apocalipse retrata, incorpora na sua mensagem, no seu conteúdo, um drama dos povos que o mundo judaico conhecia, porém nunca havia incorporado. Havia incorporado apenas perifericamente. Então, perifericamente, você percebe no Apocalipse, no Antigo Testamento, algumas menções ao monstro marinho. Depois, quando você acessar o meu material, você vai ver que o Apocalipse fala muitas vezes de Leviatã, muitas vezes não, poucas vezes, do Leviatã, às vezes traduzido, às vezes não traduzido. Então ele fala do monstro marinho, a serpente do mar, o grande crocodilo, né? Às vezes algumas Bíblias traduzem até como dragão. E aí o Antigo Testamento está fazendo um intertexto com a mitologia dos povos. O Antigo Testamento está se comunicando com um material que é estranho ao Antigo Testamento, mas não é estranho aos povos. Todos os povos, desde mitologia grega, romana, fenícia, hinduísta, chinesa, pré-colombiana, guarani, oiapoque, chuí, não, brincadeira. Todos os povos, todas as culturas conhecem este caos que ameaça a vida. E este caos vai aparecer no Apocalipse. E o Apocalipse dará a resposta final e definitiva ao caos. Com isso, o Apocalipse se comunica com judeus do mundo do Antigo Testamento, com judeus gentílicos e com gentios convertidos, absorvendo todo esse material no seu conteúdo para então lhes dar a resposta definitiva, a resposta final. Por isso ele pode dizer, eu sou o princípio e o fim. E no final, eu garanto o fim pacífico, o fim da justiça, o fim da paz. As pessoas viverão em paz. Por isso o Apocalipse fala que no novo céu e na nova terra não vi o mar. E eu ficava pensando, meu Deus, não vai me dizer que a nova terra não tem praia, cara. Tem coisa mais bonita do que praia. Exato. Mas a linguagem do Apocalipse é mitológica. E quando ele fala que não tem mar, significa que os monstros do abismo foram vencidos. Nossa. Ou seja, tudo que ameaça a vida, a paz,
foi definitivamente lançado no abismo para sempre e nunca mais ameaçará a vida. Por isso, Isaías pode falar que as pessoas viverão em paz, que os velhos com 100 anos serão jovens, e as crianças brincarão na praça, e elas brincarão com serpentes e com ursas. E a ursa será vizinha do boi e da vaca, porque ele está dizendo, não há mais ameaças, não há mais morte. Todos os que aderiram à necropolítica não nos ameaçam mais, não nos afligem mais. Nós não temos mais que carregar selo de besta nenhuma, porque agora a fonte da vida foi dada a nós. Aquele que vive para sempre é o nosso supremo pastor. E aquele que é o que vive, o vivente, habita no meio de nós. Portanto, o Apocalipse faz um resgate do Antigo Testamento, faz um resgate do Novo Testamento, porque é o Cristo, Filho do Homem, faz um resgate de toda essa discussão apócrifa a respeito do futuro e faz também um resgate da mitologia dos povos, amarra tudo isso num caldo só e dá uma resposta final. Isso é o Apocalipse. Nossa, vamos fazer umas arrumações aqui. Eu volto nisso na próxima aula para a gente fazer o intermédio, né? Fazer a porta de entrada no Apocalipse. E então daqui 2 semanas, se Deus quiser, nós então definitivamente começaremos a explorar esse universo que está aí diante de nós em forma textual. Você, até pensando na questão do mar, até porque eles não viam o mar como, no sentido de lazer, como nós vemos hoje de turismo, de lazer, né? Então pra gente, não vai existir mar, não vai. O mundo antigo não vai na praia. Não vai ter as belezas. Mas eles não viam como beleza da natureza, né? Era outro sentido. O mundo antigo nunca foi tomar sol na praia. Lembrem disso. Quem faz isso somos nós, os modernos. Os antigos não existe isso, né? Nós que inventamos isso. Eu queria tocar num ponto antes de ler você falou sobre o mistério a respeito do mal, que o Antigo Testamento não explica. Seria porque os hebreus não tinham, então, mitologia? Não. Na verdade é o inverso. Não desenvolve mitologia. Não desenvolve mitologia porque eles têm apenas Iavé. Eles têm apenas Iavé. Por isso que o Iavé no Antigo Testamento, nunca tinha pensado nisso. Até o mal está no controle de Iavé. Mas o Antigo Testamento não conhece o diabo, por exemplo. Ok. Né? Não conhece o diabo. Não conhece demônios, não conhece nada disso. Porque você disse o Antigo Testamento não explica a origem do mal. O sofrimento, o mal, de modo nenhum. Por exemplo, o livro de Jó é uma discussão sobre o mal. O livro de Eclesiastes é uma discussão sobre o mal. O livro de Abacuque é uma discussão sobre o mal. Mas em nenhum deles há resposta. Tipo assim, confia em mim, eu sei o que eu estou fazendo. Confia em mim, eu sei o que eu estou fazendo. Só no Apocalipse é que há a resposta, se eu puder dizer assim, definitiva. Quando eu digo definitiva, é no sentido de que Cristo a garante. Não há espaço garante. Né? Não no sentido de que nós entendemos completamente o fim da história, né? No sentido de que Cristo está dizendo, confie em mim, eu garanto o fim da história. Vocês vão ver guerras, vocês vão ver más notícias, o mundo vai parecer um caos, mas não tenham medo. A partir de mim, a história tem um destino. Ok, você diria que o fato das religiões, das culturas ao redor serem politeístas, isso podia gerar muitos mitos, enquanto que a hebraica
só tinha Yahvé e isso evitou. Sim, pode ser. Eu não tinha pensado nisso, isso é bem curioso. Apesar de que, tecnicamente, nós podemos chamar a religião judaica de mito. No sentido técnico. No sentido de que Deus se revela para responder uma visão de mundo, problemas do mundo. Né? Okay. Todo ser humano se interroga. Só o homem pós-moderno que desistiu das perguntas. Né? A teologia não desiste. Então, num sentido técnico, nós podemos dizer que todos os povos têm sua mitologia. Né? É claro que a mitologia dos hebreus faz um corte tão profundo nas teologias dos povos, quer dizer, tem um salto qualitativo tão radical que, obviamente, para nós, ela rompe com o mundo da mitologia. É óbvio que se uma pessoa não teóloga, não cristã, né, ela tem o direito de não ver desse modo, né? Mas nós podemos ainda fazer essa análise. Né? O secularismo e até o materialismo e até o ateísmo só existem por causa do cristianismo. Foi o cristianismo que abriu a porta, né, para essa secularização do mundo. Porque ele acabou com a magia do mundo. Né? Acabou com a magia do mundo. A partir dos hebreus, sol é sol, lua é lua, estrela é estrela. Acabou. Acabou com o mundo mágico. Né? É proibido invocar os mortos, é proibido prestar culto às árvores. Acabou. Né? Então, foi a tradição judaica... Não faz essas comparações com os povos. Exatamente. É a tradição judaica que rompe com... Você falou do politeísmo. Sim, rompe, porque não tem como. Tudo está no controle de um Deus único. E todas as respostas têm que ser concebidas a partir de um Deus único. E qual é o problema do mal, então? A teodiceia, né? Por que esse Deus não resolve o problema do mal? Essa é uma pergunta não respondida. O Apocalipse oferece a resposta de Cristo. Ela não é satisfatória, ela não responde tudo, ela vai nos deixar ainda com os olhos esbugalhados, mas é a resposta definitiva de Cristo. Ponto. Últimas perguntas aqui, comentários. O Alexandre Klein disse: li há muito tempo atrás que no cativeiro medo-persa o povo hebreu... teve contato com a mitologia, né, dos povos ali. Acho que o Henrique conta da origem da existência do mal. Enquanto para os judeus o bem... que Deus deve ser, o povo hebreu... não entendi. Quando da origem da existência do mal. Enquanto para os judeus o bem e o mal emanava do mesmo Yahvé. Os persas diziam que era impossível de um mesmo Deus brotar o bem e o mal. Para eles, Ormus era o Deus de onde só emanava o bem e Arimã o Deus de onde só emanava o mal. Tipo, vamos separar as coisas. Não sei se isso é verdade, mas dizia o texto que a partir daí os judeus passam a acreditar que Satanás era o Deus do mal e não Yahvé. Eu não, Isa, essa Alexandre e demais irmãos e irmãs, esse estudo é factível, né? Eu apenas não exagero isso, eu não faço uma conclusão exagerada deste contato que os judeus tiveram, porque o problema do mal, a pergunta do mal, ela é inerente ao ser humano. Né? Inerente. Então, assim, às vezes esse mesmo dado da pesquisa leva a uma conclusão exagerada no contato no sentido de que os judeus não tinham problema com o mal. Né? Não, o Antigo Testamento está cheio de perguntas absurdas. Né? Absurdas não, profundas sobre o mal. Também. Né? E eles, ao não terem uma resposta, entendiam que tudo vinha de Deus. Né? Deus sabe. Deus sabe. Né? O mundo persa, o mundo oriental, tinha uma resposta diferente para isso. Né? E percebe-se uma evolução na compreensão do povo judeu. Porém, Cristo dá a versão final sobre essa problemática. Né?
Então, a influência da teologia persa na nossa fé pode nos induzir ao erro do dualismo. Muitos cristãos hoje creem num certo dualismo, né? Como se houvesse yin e yang, né? Um equilíbrio entre o bem e o mal, e não percebem que isso não é cristão. Então, nós voltamos à revelação judaica de que o mal só existe como negação de Deus. E que ele está sob o controle de Deus e ele será vencido por Deus. Então, nós recuperamos aqui a problemática judaica, né? Fazemos um afastamento dessa influência mitológica e pegamos a resposta que Cristo dá ao problema do mal, né? E então vamos com essa resposta para o final. Com isso a gente afasta esta influência do zoroastrismo, da literatura persa, da mitologia oriental, que está presente em muitas igrejas, que é o dualismo, né? E às vezes até como se Deus... Sim, a batalha espiritual, por exemplo, crê numa queda de braço entre Deus e Satã. Não derrota, Satã super poderoso que está numa queda de braço, né? E se eu não orar, Deus perde a batalha, entendeu? Então é um negócio, tudo bem, deixa pra lá. Incrível, né? Se for, de repente, um dia a gente tinha que fazer um estudo de todos esses, todos esses casos dentro dessas influências dentro das igrejas. O Alexandre, a gente está caminhando para o final. Agora, eu não estou refutando a influência, tá? Porque o Deus de Cristo, ele quer dialogar com todos os povos. Então, não há problema nenhum que a nossa fé dialogue com as mitologias, né? Não há nenhum problema com isso. Você falou que a humanidade deu... O Bruno tinha feito uma pergunta. Sim. E você falou que a humanidade deu certo em Cristo. Sim, né? Aí o Alexandre Klein está fazendo um comentário sobre aquilo. Tem que crer muito nisso. Eliseu, dizer que a criação deu certo em Jesus não deixa de ser uma grande utopia, pois provavelmente morreremos e não veremos isso acontecer. Sim. Nossos netos e bisnetos e tataranetos morrerão e não verão o mundo restaurado em Jesus, talvez. Mas se não crermos nisso, então somos os mais miseráveis dos homens. Exatamente, você deu a própria resposta. Exatamente. A grande mensagem do Evangelho é a ressurreição. Nós morreremos esperando. E passaremos essa esperança para as futuras gerações. A esperança que Cristo dá é inigualável. Estive morto, mas eis que vivo pelos séculos dos séculos e tenho comigo as chaves da morte e da vida, né? Então, a grande esperança do Apocalipse é essa. A nossa utopia, né? Eu não uso a palavra utopia no sentido literário, porque utopia é o que não existe. Nós falamos de uma topia, né? Uma teotopia, uma topia de teos, né? Uma cristotopia, né? Porque Cristo é o humano que venceu, né? Nós talvez não veremos, mas nós, como disse o Apocalipse, seremos fiéis até o fim. Nós zombaremos da besta, nós a desafiaremos até o fim, porque até o nosso sangue clamará contra ela, dizendo: você vai cair, desgraçado, e o reino de Deus virá. O Alexandre Klein falou, esse Satanás é ou não um mito? Essa personificação do mal nesse camarada chamado Satanás não é uma mitologia? Então, nós talvez não vai dar tempo de você entrar nisso. Essa é uma pergunta complexa. Nós, na teologia, não tratamos mais com mitologia, né? O mal, na nossa fé, transcende. E ele tem características personais, né? O mal é uma inteligência, né? Que transcende a maldade humana. Então, eu aproveito para dizer para o Alexandre que muito do que se fala sobre este personagem é mito,
A Bíblia é extremamente econômica sobre ele, mas ela o reconhece, né? Ela o reconhece. E ao dar uma resposta transcendental ao mal, ela também nos dá uma noção de como devemos pensar a respeito do mal. Por isso Paulo diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, né? Porque este mal que nos acomete, transcende as pessoas que o praticam. E esse é um dos mistérios do Apocalipse. O Paulo vai dizer, né, o mistério da iniquidade. É um mistério, né? O segredo do mal, né? Porque as pessoas são más? Porque querem matar? Será que esse nosso presidente tem ideia do mal que ele está colocando em curso? Ele tem os meios de conter o mal que ele está despertando? Entende? Então, que inteligência é essa? O que o move? O que move esta elite brasileira que brinca com a morte? Será que ela espera vencer a morte? Ela espera vencer o mal? Entende? Então, o mal é um grande mistério. Primeiro, ela nem sabe o que é mal, porque o mal é, não para a elite, mas de maneira geral, o comunismo, né? Sim, uma falseação do... mas ela sabe que está praticando o mal para um segmento da sociedade. Ela tem consciência de que ela está matando, destruindo o planeta e tudo mais. Né? Mas, bom, tudo bem, eu concordo contigo. Pelo menos para a teologia do Apocalipse é uma inteligência diabólica. Sim. Né? Uma inteligência diabólica. Por isso que eu falo que o Bolsonaro tem uma influência. Ah, sim. Mesmo que ele não saiba. Talvez. Todo o mal tem. Todo o mal tem. O Elton está dizendo que o autor que ele pesquisa no doutorado é Gené Girard. Sim. Ele está dizendo que, para ele, a Bíblia é mito como narrativa, mas desconstrói a mitologia, porque a Bíblia mostra Deus tomando a defesa de vítimas e distanciando-se da violência. Exatamente, ótimo. Obrigado. Esse é o corte a que eu me refiro, né? Tecnicamente são narrativas, né? Mas rompe com o universo mitológico, ótimo. Ok, eu quero encerrar com um último comentário do Mindu, sempre sensacional, né? Ele diz, no mar agitado, até apóstolo chama Jesus de fantasma. É verdade, legal. Legal, aquele mar agitado ali dos discípulos tem essa conotação, da ameaça da vida. E aquele Cristo tem um que... saque Sim, lá claro. O mar é sempre um perigo, né? E aquele domínio de Jesus sobre o mar tem essa conotação, muito bem lembrado. Então, mesmo que eles, amassem Jesus e tal, ainda as crenças foram mais fortes do que... Ótimo, bem lembrado. a fé. Então, aquele relato mostra como o mundo do mito trafega no mundo dos homens, né? Esse mundo povoa, não tem limite. Nós, modernos, que queremos pretensamente, né, traçar uma fronteira e dizer, não, a partir daqui é ciência, a partir dali é mitologia, religião, folclore, né? Mas o mundo antigo não conhece isso. Então, e por outro lado, ficamos sem um léxico, né, para lidar com o mal, né? Nós não temos como falar do mal na nossa linguagem, né? Então é interessante como tem havido filósofos, teólogos que recuperam esta linguagem, né? Inclusive a linguagem de um mal personificado, né? Porque não nega essa transcendência do mal, né? Mas esse é um assunto muito, muito profundo que o Apocalipse não esclarece definitivamente, esclarece apenas que será eliminado, será extinguido. E essa é a melhor notícia disponível para nós. Não tem outra mensagem sobre isso. Precisamos terminar. Né? Precisamos. Mindu ainda conclui. Fora besta genocida, cadeia por 1000 anos para bestas e suas bestinhas. Exatamente. Boa. Então, tchau, gente. Vou deixar lá o rascunho, tá? Se cuidem. Deus abençoe.